Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para esta noite, meus irmãos, o nosso devocional é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Não farei toda a leitura, os irmãos em casa leiam com bastante calma e atenção e que o nosso Senhor Deus nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus irmãos, no verso 6 diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E no verso 7: E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Meus irmãos, um dia comum, Pedro e João, às 3 da tarde, foram em direção ao templo na hora da oração. E quando estavam chegando no templo, encontraram um varão que era coxo desde o seu nascimento, e ele ali ficava todos os dias pedindo esmolas. E assim, quando viu Pedro e João se aproximando, ele fez a mesma coisa e pediu esmola para eles. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro, não tendo dinheiro para lhe oferecer, falou estas palavras então que lemos no verso 6. E o Senhor Deus fez um milagre, e aquele coxo foi liberto de sua enfermidade na hora. E no verso 8 diz que, exaltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles, com Pedro e João no templo, andando, saltando e louvando ao Senhor Deus. Meus amados, Pedro não tinha dinheiro, mas o que Pedro tinha, isto ele lhe ofereceu. E Pedro tinha o nosso Senhor. Tanto na forma do milagre que o Senhor fez, como ele também ofereceu o Senhor para aquele coxo e para as pessoas que ali estavam anunciando a salvação, o perdão dos pecados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No verso 13, Pedro diz assim: O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes, tendo já Pilatos determinado que Jesus fosse solto. E no verso 19, Pedro diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham então assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, notemos que o apóstolo Pedro, ele não perdia a oportunidade de estar anunciando o Evangelho, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira pregação que Pedro fez em Pentecoste, Pedro anuncia com bastante vigor o Evangelho, e se não falha a memória, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor e se juntaram à igreja. E aqui era outra oportunidade, onde Pedro estava aproveitando para falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, e nós? Como estamos? Devemos refletir. O que estamos oferecendo para quem se aproxima de nós? Estamos levando palavras boas, consolo, ajuda? Estamos levando Cristo para as pessoas? O que estamos oferecendo? Muitas das vezes não temos coragem de falar do Evangelho nem em nossa casa com nossa família. Mas, irmãos, não podemos esquecer da instrução do nosso Mestre, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 16, no verso 15, diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, este então será condenado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, deixa escrito assim:
Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, devemos cumprir a nossa missão e anunciar as virtudes do Senhor, anunciar as boas novas da salvação. Também, irmãos, temos Paulo de exemplo para aprendermos também com ele. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos em Roma e no capítulo 1, dos versos 14 a 17, diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, para finalizar, o profeta Isaías, no capítulo 52, no verso 7, deixa escrito assim: Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus amados, que o Senhor Deus nos capacite com o teu bom Espírito Santo, para que assim possamos anunciar a salvação a todos os homens, a todas as gentes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude e que esta noite o Senhor nos dê uma boa noite de sono, de paz e de tranquilidade. Meus amados, Deus abençoe.